Olá, gestores e conselhos de saúde, sejam bem-vindos a essa apresentação nossa, promovida pelo CEIMP Roraima, tá? Meu nome é Patrícia, e a gente vai falar aqui sobre a elaboração do plano de saúde, né? A gente vai dar os passo a passo, né, do processo que acontece na elaboração do plano de saúde. Nós estamos no ano de 2025, corresponde ao primeiro mandato do prefeito, né? Que é o período em que o secretário de saúde terá que elaborar um novo plano de saúde, que entrará em vigência do período de 2026 a 2030, tá? E ele deverá encaminhar esse novo plano para aprovação do Conselho e da Câmara Municipal até o dia 15 de abril. Então, por esse motivo, a gente está fazendo esse vídeo mais elaborado, né, detalhado em relação a esse processo da elaboração do plano de saúde. Vamos promover aqui, próximo aqui. Então, o objetivo que a gente tem é fornecer ao gestor uma ampla visão sobre a elaboração do plano e indicar quais os passos que o gestor deve seguir e como proceder, tá? Bom, caso o gestor que eu falo é o secretário de saúde, ele seja novo e não entenda sobre o plano de saúde, né? A gente recomenda que esse primeiro momento aqui de introdução, a gente vai falar um pouco do porquê se fazer um plano de saúde. Caso você já tenha conhecimento sobre o plano de saúde, você pode adiantar para o próximo, né? Para o mais avançado, que fala dos passo a passo mesmo do plano de saúde, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o plano e sobre as partes desse plano, tá? Para poder entender os passo a passo. Então, para que serve um plano de saúde? Então, ele serve para identificar problemas e situações que, direto ou indiretamente, influenciam a situação da saúde considerada insatisfatória pela maioria da população. Segundo, serve para estabelecer as linhas de ação que poderão ser seguidas para solucionar tais problemas e situações levantadas. Então, no primeiro momento, eu vou identificar os problemas e as situações que influenciam e que geram insatisfação na saúde, em vista pela visão da população, e depois eu vou considerar as linhas de ação que eu preciso seguir para solucionar tais problemas. E, por último, definir procedimentos de monitoramento e avaliação que permitirão saber se as linhas de ação escolhidas são adequadas para os fins perseguidos e se os resultados obtidos estão dentro do esperado, tá? O plano de saúde, ele tem uma estrutura, conforme aqui nessa parte de cima aqui da legislação, que é exatamente essa. Ele é composto, esse aqui são a estrutura mínima, né, do plano de saúde. Então, ele é composto pela análise de situação de saúde, ele é composto pela diretriz, objetivos, metas e indicadores, e ele é composto pelo monitoramento e avaliação, tá? Aqui, a gente vai falar um pouco sobre a ASES, tá? Que constitui a parte mais importante do plano, né? E a ASES, ele considera assim, ó, consiste no processo de identificação, formulação e priorização dos problemas de saúde de uma determinada região, tá? O objetivo da análise situacional de saúde é permitir a identificação de problemas de saúde e orientar a definição das medidas a serem adotadas, tá? A identificação dos problemas na fase de ASE, né, do plano de saúde, deverá ser feita sobre os 7 aspectos, né, dentro do mapa da saúde. O que é a ASES? A ASES, ela vai fazer um levantamento, né, com base em vários indicadores de saúde coletivos, para se ter uma ideia de como está a situação de saúde naquele território, né? Então, o que está bem, o que não está bem, dentro de uma série de referências ou indicadores de saúde, padrões de referência, né? Que nos dá a ideia do que está funcionando e do que não está funcionando, tá? O artigo 96, aí, esses sete aspectos
que representam dentro do mapa de saúde são justamente a estrutura do sistema de saúde, quer dizer, eu vou avaliar como é que o meu sistema de saúde está estruturado naquela região, as redes de atenção à saúde, quais redes estão implantadas, quais não estão, as condições sociossanitárias daquele lugar, né? Por exemplo, quantas casas possuem água potável, quantas casas possuem rede de coleta de esgoto, tá? Porque isso daí são condições que afetam a saúde da população. Os fluxos de acesso, quer dizer, uma pessoa está doente, como é que ela faz para ser atendida naquela região de acordo com o tipo, a gravidade de doença, de acordo com os níveis de atenção à saúde, tá? A questão dos recursos financeiros, né? Quais são os recursos que eu disponibilizo, né? Ligados aos diversos programas e políticas de saúde, tá? Gestão do trabalho e da educação de saúde. Então, como é que eu capacito meus profissionais de saúde? Quantos profissionais de saúde eu tenho cadastrado? No primeiro item, que é da estrutura de saúde, eu vou falar principalmente quais são os estabelecimentos de saúde que eu tenho. Então, posto de saúde, hospital, tá? Centros de referência, academia, né? Enfim, vários outros serviços, né? Quais são os serviços que eu tenho naquele meu lugar? E, por último, a parte de ciência, tecnologia e inovação em saúde e gestão. Essa parte ela vai envolver a gestão como um todo da saúde, né? E a parte também de tecnologia e ciência. Em outras palavras, o que eu disponibilizo em termos de serviços, em termos de tecnologia para atender aquele local? Eu tenho um laboratório próprio, eu tenho equipamentos específicos para diagnóstico, tratamento de doenças, quais são eles, tá? E a questão da gestão. Como é que a gestão ela se encontra, né? Como é que a gestão ela funciona? Quais são os setores? Quais são as atribuições de cada um deles? E por aí vai, tá? Então, a gente tem um vídeo específico aqui, ó, de ASES, bem detalhado sobre ASES, que já está gravado, é só você acessar para você entender mais a fundo sobre ASES, ok? Então, esse é um dos principais aspectos dentro do plano de saúde, porque ele que vai nortear o que precisa ser melhorado ou ainda o que precisa ser aprimorado, tá? Depois, nós temos a estrutura do DOME, ok? A estrutura do DOME, deixa eu botar para cá para mim, porque aqui já está bem baixinho, bem pequenininho. A estrutura do DOME indica o que é o DOME? Também faz parte do componente do plano de saúde. O DOME são as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Eu tenho que definir o que eu vou fazer ao longo dos 4 anos. O plano de saúde, ele é um plano que vai servir para nortear as ações da gestão da Secretaria Municipal de Saúde ao longo dos 4 anos. Então, o que eu vou fazer ao longo desses 4 anos vai estar escrito sucintamente aí dentro do DOME. Então, eu tenho as diretrizes, que elas indicam as linhas de ações a ser seguidas, né? São expressas de forma objetiva, sobre a forma de um enunciado síntese que visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do plano de saúde. Os objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer, né? A fim de superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas, né, de saúde identificados. As metas são expressões quantitativas de um objetivo. Elas concretizam o objetivo no tempo e esclarecem, quantificam o que, para quem e quando. E os indicadores? São índices que refletem uma situação determinada a partir da relação entre variáveis que permitem medir mudanças e determinar o grau de cumprimento das metas. Os indicadores podem ser diferentes indicadores, alguns deles, inclusive, ligados à saúde. Por exemplo, taxa de mortalidade infantil é um exemplo, taxa de mortalidade materna, razão, né, de exames por tantos mil habitantes. Então, nesse conjunto de indicadores, nós vamos ter indicadores mais simples, de acordo com as metas que forem estabelecidas. Os indicadores se ligam às metas, ok?
Então, por exemplo, eu quero fazer 50 consultas de saúde do homem por ano, no mínimo 50 consultas. Então, é um indicador que eu mesmo defini dentro de uma meta, tá? E outras vezes o gestor vai utilizar indicadores genéricos, né, de padrões referenciais da saúde, como é o caso de taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, ok? Razão de exames citopatológicos. Então, tem vários outros indicadores de saúde também que eles podem ser utilizados dentro dessas metas, ok? Aqui a gente tem um resumo, né, das legislações ligadas ao plano de saúde. Então, aqui colocamos todas as legislações ligadas ao plano de saúde que falam sobre o plano de saúde. Então, a gente tem na Lei 8080 o artigo 15, nós temos na Lei Complementar 141 de 2012 o artigo 30, na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem o artigo 48, a gente tem o decreto 7.508 de 2011, que é o decreto que regulamenta a Lei 8080. Dentro do artigo 15 do decreto, a gente fala sobre o plano de saúde. E a gente tem muitas outras informações bem detalhadas, que é dentro da portaria de consolidação do Ministério da Saúde, a portaria de consolidação 1 de 2017, nos seus artigos 95, 96, 436 e 437, tá? Então, aqui a gente já resumiu tudo que fala dentro do plano de saúde. Bom, agora a gente vai falar sobre o passo a passo para a elaboração do plano de saúde. O que o gestor ele tem que observar ao longo do processo do plano de saúde? Também o conselho, né, vai observar também, acompanhar também esse passo a passo, né? O conselho também vai participar desse processo. Em relação à elaboração. E aqui a gente vai compartilhar esse processo de como ele deve ser, o que a gestão, a equipe técnica da gestão tem que observar, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem o momento da formalização da decisão. Então, eu tenho que, de alguma forma, formalizar a decisão de elaborar o plano de saúde. Começa a partir daí. Então, o gestor, que é o secretário de saúde, envia um memorando, um ofício para a área de planejamento, se houver. Então, no caso, Boa Vista, ela tem uma área, que é o departamento de planejamento, né? Acho que é DEPLAN, né? Que ele elabora o plano de saúde, né? Responsável por todos os instrumentos, toda a parte de planejamento e os instrumentos. Então, o gestor encaminha, né? Ou o DEPLAN encaminha para o gestor para iniciar o processo, né? O processo de elaboração do plano de saúde. Ou se não, ou ainda adicionado ao primeiro, né? Que a gente falou do memorando do ofício, define uma comissão por meio de uma portaria para construir um novo plano de saúde. Então, por exemplo, Boa Vista, ele tem um setor específico e, né, encaminha para elaboração, informa o gestor que é época para elaborar o novo plano de saúde, e o gestor, ciente, junto com o setor, elabora a portaria e publica essa portaria da comissão para construir o novo plano, tá? Então, a gente tem, ou se não for o caso, o gestor não tem uma área de planejamento, beleza, mas ele reúne com a sua equipe técnica e definindo uma comissão para construir um novo plano, ok? No segundo passo, começa a haver as reuniões, diferentes encontros, justamente para se discutir esse plano. Então, a área de planejamento, a equipe designada por comissão, promoverá reuniões com áreas técnicas da Secretaria de Saúde para a elaboração da proposta de um novo plano. Então, o que é que significa? Vai começar a ter reuniões com as diferentes áreas técnicas. Eu tenho a coordenação de atenção básica, eu tenho a coordenação de vigilância, eu tenho dentro dessas coordenações algumas coordenações menores, né? Eu tenho coordenação do SAMU, eu tenho
né? A coordenação, eu tenho uma pessoa que é responsável por outra, por exemplo, pela parte do sistema de saúde, uma outra pessoa que é responsável pelo CINES, uma outra pessoa que é responsável pelas equipes. Então, eu vou reunir essas pessoas para justamente começar a elaboração da proposta do novo plano, que eu vou construir, montando o esqueleto, né? Vamos dizer assim, desse novo plano, tá? A área de planejamento, a equipe designada vai utilizar documentos tais como o PPA, né, o Plano Plurianual anterior, né, o Plano de Saúde anterior, as RAGs anteriores, que são os relatórios anuais de gestão, e os relatórios das conferências de saúde anteriores. Todos esses documentos vão ser utilizados como referências. Além desses, vão ter outros, mas os principais são esses. A equipe técnica, então. Essa é uma parte bem interessante, que é o seguinte: a equipe vai fazer o quê? Como é que vai começar esse processo? Começa primeiro pela ASES. Por que a gente falou, então, da estrutura do plano de saúde antes? Justamente para o gestor ele ter uma ideia, uma noção, né, das partes do plano e como eles interferem no processo de elaboração do plano. Então, a gente tem primeiro a ASES. Então, fará uma atualização da análise de situação de saúde. Ou seja, as diferentes coordenações de saúde, elas vão fazer levantamentos da situação de saúde naquele município, através, principalmente, dos indicadores coletivos ligados à saúde. Então, eu vou ver indicadores ligados à população, dados demográficos, né? Dados ligados à renda, trabalho, aqueles dados do IBGE, por exemplo, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai puxar outras informações específicas ligadas à saúde. Então, vai puxar taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, vai buscar taxas de incidência, taxa de prevalência de determinadas doenças naquela região, vai puxar quantidade de atendimentos realizados em cada unidade de saúde, quais são as unidades de saúde que eu disponibilizo, quais são os serviços que eu estou ofertando agora. Então, essa ASES é a parte mais demorada que existe, porque ele faz todo um levantamento de como se encontra a minha situação de saúde, tá? Como a gente falou, a ASA é composta por 7 aspectos pertencentes ao mapa de saúde, que foram aqueles que eu falei, né? Que são estrutura, fluxos de acesso, redes, né? Gestão de pessoas, educação e saúde, a parte de gestão, a parte de tecnologia, ok? Então, vários aspectos. Então, nessa ASA, eu faço levantamento de tudo isso para entender como realmente se encontra a minha situação de saúde, tá? Então, ele vai fazer uma atualização. Então, 4 anos atrás eu tinha uma realidade, qual é a realidade hoje que eu tenho? Então, faço esse levantamento. Depois, para uma atualização dos programas e das políticas de saúde vigentes. 4 anos atrás, eu tinha outras políticas, outros programas de saúde, inclusive programas que morreram, por exemplo, Previne, né? Previne morreu, Saúde na Hora morreu, Formatiza SUS morreu. Tem várias coisas que deixaram de existir. Rede Segone, agora é Rede Aline. Então, várias coisas mudaram, principalmente nesse último ano de 2024. A parte de financiamento mesmo mudou drasticamente, né? Então, esse é o momento também que a equipe técnica vai fazer uma atualização dos programas das políticas e, junto com eles vão fazer uma atualização de quem? Das diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Então, à medida que eu vou atualizando os programas e as políticas vigentes hoje, que a secretaria realmente faz, desempenha, eu vou atualizando o DOME do meu plano de saúde, tá? Para uma revisão dos relatórios das conferências de saúde realizadas nos últimos 4 anos. Nós tivemos, no ano passado, a conferência ligada à gestão do trabalho e educação e saúde. Em 2023, nós tivemos as conferências municipais de saúde, né, amplas, ok? Então,
Também no ano passado a gente teve a conferência ligada à saúde mental, né? Em 2022 também tivemos uma outra conferência ligada à saúde mental, né? Que era de cada 2 em 2 anos. Então, eu vou pegar todas essas conferências de saúde, fazer um levantamento dessas últimas conferências. E aí, para que servem essas conferências? Para eu analiso o relatório dessas conferências para ver o que eu posso, dentro daquelas propostas aprovadas, o que eu posso transformar em meta ou ação dentro do plano de saúde ou ainda dentro da paz, tá? Então, como está se elaborando um novo plano de saúde, o que eu posso converter aquilo dali como meta, tá? E se não for possível, como meta, como ação, quando for do momento da elaboração da paz. Então, isso aí são discussões. O outro é a equipe técnica vai fazer uma revisão do plano de saúde anterior, que nada mais é que revisar principalmente, não só como era o plano, mas assim, principalmente o DOME, né? As diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Então, quais eram as diretrizes, as metas, os indicadores daquele tempo? Quais deles eu devo eliminar, não serve mais, no momento que eu estiver atualizando as políticas dos programas de saúde? Quais metas, quais diretrizes, objetivos e metas eu devo incluir novas, ligadas aos novos programas existentes, tá? Também vai ter que fazer uma revisão em relação aos relatórios anuais de gestão anteriores, tá? Então, no sentido de que, com base nos RAGs, os RAGs, eles avaliam as metas que foram alcançadas dentro do plano e as metas que não foram alcançadas. Ao longo dos 4 anos, em relação ao plano de saúde anterior, quais metas eu alcancei, quais metas eu não alcancei, por que eu não alcancei, né? E uma outra coisa que é interessante avaliar nos relatórios anuais de gestão são os atuais custos e gastos com a saúde. Ao longo de 4 anos, nós tivemos mudanças no componente financiamento, né? E tivemos uma sobrecarga, o que terminou elevando, vamos dizer assim, terminou sobrando mais para os municípios, essa parte de financiar a saúde. Então, quanto é que o município hoje está gastando na saúde? Tá? Quanto é que o governo federal e estadual está financiando a saúde? O que ele disponibiliza? Tá? Então, ao longo do plano, é interessante a gente avaliar esses gastos para ver se aquelas metas elas estão proporcionais a esses gastos. Ok? E, por último, a gente fará uma revisão do financiamento da saúde. E aí ele vai elencar os programas de trabalho, né, e outras fontes de recursos destinados à saúde, conforme a PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a LOA, o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, emendas e também o PAC. Então, ele vai observar que essa revisão do financiamento da saúde é importante para eu saber o que eu tenho à minha disposição para financiar o meu DOME, tá? Isso aqui é bem relevante. Bom, dando continuidade, aliás, a gente vai falar agora do passo 3, que é em relação à participação social. A legislação, ela obriga, né, que haja essa participação social do cidadão, da comunidade, no processo de elaboração do plano de saúde. E não é só a questão de aprovação, mas também no processo, tá? Então, é interessante convidar membros do Conselho de Saúde e representantes da comunidade para participar da construção do novo plano. O Conselho de Saúde, ele aprova o plano. Quanto mais ele entender como esse plano está sendo construído e ele participar desse processo, melhor para ele saber o que ele está aprovando ali, tá certo? Essa proposta de plano, quer dizer, a gente está propondo um novo plano, deverá ser apresentada ao Conselho, mas também aos segmentos representativos da comunidade, tá? Da prefeitura, da iniciativa privada, que tem impacto na saúde para discussões e ajustes. Então, uma vez que eu tiver uma proposta já elaborada de plano, é interessante eu apresentar essa proposta
para o conselho. Observe, não estou aqui apresentando uma proposta. Olha, eu fiz o levantamento do ASES, eu fiz um DOME, mas agora eu vou encaminhar essa proposta de plano, tá? Para o conselho, para outros representantes, para outras secretarias da prefeitura ligadas à saúde, tá? E inclusive iniciativa privada, para melhor discutir aquilo que eu coloquei no plano, tá? Então, para fazer discussões, para fazer ajustes no plano, ok? Então, isso aqui não é para aprovação, isso aqui é apenas para estimular a participação da sociedade na elaboração do instrumento do plano de saúde, ok? E eu tenho, por último, lembrando também dos relatórios das conferências de saúde, né? Ele é importante por causa, ele também está incluído nesse aspecto aí. Depois, após discussão, a gente vai para o último passo, que é o da finalização. A proposta do novo plano deverá ser submetida à área de planejamento, à comissão, para ajustes do DOME e revisão gramatical. Então, foi discutido, eu revejo o meu DOME ou outros aspectos dentro do plano de saúde, faço também uma revisão gramatical. Após revisão e ajustes, o novo plano de saúde será encaminhado para aprovação do gestor. Então, eu levo esse plano para discussão do conselho, de outros segmentos e tal, essa proposta de plano, trago essa proposta de plano discutida, revisada. O que eu faço? Pode fazer isso através de oficinas, por exemplo, convidando essas outras entidades e seus segmentos, né, para discutir. Depois, eu finalizo, né, fazendo uma revisão do DOME, fazendo uma revisão desse DOME, das metas, dos indicadores, das metas, objetivos, diretrizes, do que eu vou fazer nos próximos 4 anos, e depois faz uma revisão gramatical. Quando tiver já tudo pronto, faz uma revisão. Depois de tudo isso, a comissão ou a área de planejamento encaminha para o gestor aprovar o novo plano de saúde, tá? Tomar ciência e dizer, ok. No passo 5, então, é o passo da publicação. Né? Finalizado o novo plano, o gestor encaminhará, agora sim, formalmente ao Conselho de Saúde e à Câmara Municipal para aprovação desse plano finalizado, né? Até 15 de abril desse ano. Então, uma vez que o plano tiver ok, o gestor aprovou, aceitou, eu encaminho esse novo plano para o Conselho e a Câmara aprovarem. A data de encaminhamento é até dia 15 de abril. Não é a data da aprovação, é a data de encaminhamento. Sugere-se, não tem isso escrito na lei, mas sugere-se que esse plano de saúde ele seja aprovado antes da data de encaminhamento da LDO, ou seja, antes de 17 de julho, ok? Por quê? Porque a LDO já é uma outra etapa, né, dentro né, do período orçamentário. Então, sugere-se que seja antes do encaminhamento da LDO, tá? Até para já compor, na verdade, assim, logo depois, ou se não, pelo menos, né, antes da PPA. A PPA, no momento em que o plano de saúde é elaborado, a PPA também é elaborada, no mesmo ano, vamos dizer assim. Mas o plano de saúde ele é encaminhado até dia 15 de abril, tá? O PPA, que é o plano plurianual, o que é o plano plurianual? Ele consiste em uma peça orçamentária, de planejamento orçamentário nos próximos 4 anos, envolvendo todos os setores, todas as secretarias da prefeitura, incluindo a saúde. O plano de saúde, ele vai me dar o norte do que eu pretendo fazer nos próximos 4 anos e o que eu preciso financeiramente, em resumo, né? Vamos dizer assim, nos próximos 4 anos eu precisaria. Mas, lógico que vai depender de uma discussão política, né, em cima do financeiro, né, em relação aos recursos que são distribuídos entre as diferentes secretarias da prefeitura, ok? A gente sabe que passa por isso. Mas é interessante que o plano já esteja pronto para poder justamente se discutir, né, essas verbas para vir para a saúde, tá? O PPA é elaborado pelo Poder Executivo, no caso, pelo prefeito, e é encaminhada à Câmara Municipal para também aprovação
ele é encaminhado até dia 31 de agosto, tá? E a Câmara, então, discute, né, o Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal, discute esse PPA, e aprova ele, e tem uma data de aprovação até o dia 22 de dezembro desse ano. E aí, a partir do ano que vem, o PPA ele entra em vigência, ok? O Conselho de Saúde, então, aprova o novo plano de saúde, cuja resolução do Conselho é publicada no Diário Oficial do município. Então, vamos lá. O gestor encaminha o plano para aprovação, Câmara e Conselho de Saúde até o dia 15 de abril. O Conselho observa, né, discute, aprova esse plano de saúde e essa resolução em que o Conselho de Saúde aprova o plano, ela deve ser publicada no Diário Oficial do município. Depois disso acontecer, o gestor vai homologar essa resolução também, né, no Diário Oficial do município. Então, vai ter lá um documento em que ele vai homologar essa resolução do conselho, tá? Feito tudo isso, a gente tem o passo 6, que é referente ao acesso público, tá? O que vem a ser esse passo 6? Não acabou ainda a história, né? Após aprovado e publicado no Diário Oficial do município, o gestor, o plano de saúde, tá? Aliás, aprovado o plano de saúde e publicado no DOM, né? O gestor registrará o plano de saúde e a resolução do conselho aprovando ele num sistema chamado DGMP ou também de GSUS, tá? GSUS, Gestor Módulo Planejamento, é o nome completo desse negócio aqui, tá? E ele é obrigatório. Por que o gestor ele tem que publicar o plano de saúde e a resolução do conselho aprovando esse plano nesse sistema para tornar isso para divulgação pública, porque é obrigatório, tá certo? Para isso, o gestor precisará fazer o seu cadastro no sistema do SCPA e solicitar a liberação de acesso no sistema de GSUS. Quem publica o plano de saúde, né? E a resolução do conselho, tudo é o gestor. Só ele, né? É o perfil dele. Não tem perfil do conselho aqui participando dentro da plataforma, dentro do sistema de GSUS aí. O conselho só participa para análise de RAG e RDQA, mas não para o plano e PAS, né, que é a Programação Anual de Saúde. Então, tudo é o gestor. O gestor é ele que é responsável por incluir o plano de saúde nesse sistema, por incluir a resolução do conselho nesse sistema e divulgá-lo para esses documentos para publicação, e divulgá-los para o público em geral. Tá certo? Para isso, ele precisa fazer o registro dele no sistema chamado SCPA. É esse sistema que dá acesso ao DigiSUS, ok? Não é lá no próprio plataforma DigiSUS, não, é no SCPA. Aí a gente tem um videozinho aqui, tutorial, né? Como é que o gestor faz para se cadastrar no SCPA, tá bom? Após registrado no DGMP, o novo plano poderá ser visualizado por qualquer cidadão, porque é um direito, tá bom? Bom, então a gente acaba aqui a nossa apresentação, a CEIMP Roraima agradece, tá bom? Aqui são os nossos telefones para contato, né? Lembrando que a gente mudou de endereço, nós não estamos mais na Funasa, nós estamos agora aqui, ó, na Avenida Major Williams. Em cima dessa apresentação, se você clicar aqui, você vai dar lá no Google Maps a nossa localização. A gente está quase em frente, aliás, praticamente em frente a Tinol, tá? Na Major Williams, no lado oposto da pista, tá bom? Então, com isso daí, nós agradecemos e qualquer dúvida que vocês tenham, pode encaminhar para esse e-mail aí que foi informado, da CEIMP, ou entrar em contato com o nosso telefone, que também é um WhatsApp, né? Ou se não, deixar suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.